Oi, meus amores, aqui quem fala é a professora Carol, professora de inglês aqui da Escola Seja. Mais um ano com vocês aqui, com as nossas resoluções de questões para ajudar a gente aí nesse desafio que é o Enem, tá? Mas antes de mais nada, welcome students, bem-vindos, né, meus amores? E antes da gente ir direto para a resolução de questões, como a gente está acostumado todos os anos, eu trouxe aqui algumas dicas aqui para a gente dar uma olhada sobre o que vai cair no Enem. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui rápida. Para saber como estudar para a prova de inglês, é preciso antes entender 3 itens básicos, tá? Vamos lá ver quais são. A prova, ela testa a sua capacidade de ler e interpretar textos em língua estrangeira. O Enem, ele quer avaliar o nosso conhecimento geral, certo? Sobre o que acontece no Brasil e no mundo e tem relevância, como sempre, tem essas relevâncias social, política, econômica e cultural. O Enem quer entender a nossa capacidade, a sua capacidade de raciocínio em outra língua, tá certo? Aí, olha só, veja o que vai cair na prova. O que cai na prova de inglês do Enem são questões, né? Vocês já sabem, que você já conhece. Interpretativas, que exigem conhecimento vocabular, que eu sempre falo para vocês a questão da ampliação de vocabulário, certo? Atenção aos detalhes. Foco e principalmente visão de mundo. Com base em tudo isso, eu separei, tá, algumas dicas aqui sobre o que a gente deve, o que vocês devem estudar. Então, vamos lá. Coloquei aqui textos. Que tipos de textos eu preciso estudar, tá, gente? Livros, revistas, sites, blogs, jornais, tá? Lembrando tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, né? Esses tipos de texto aqui, claro e obviamente em inglês, tá? Os tipos de texto. Depois, o que a galera mais ama, o que a galera mais gosta, músicas, usem isso aí a seu favor, tá? Além de ser útil, a música, ela expande muito o vocabulário, tá? Não adianta escutar só por escutar, não, tá, gente? A gente tem que buscar a tradução das letras, tá? Alguma palavra que não é conhecida, não é familiar, tá? Tô procurando aí a tradução dela, né? Além de ser útil, como eu falei para vocês, que é a minha ferramenta favorita para expansão de vocabulário, a gente se diverte e ainda relaxa um bocado, né? Muito bem, músicas aqui, top 2. Aí nós temos poesia. Por que eu coloquei poesia, tá? Porque de vez em quando aparecem questões de poesia no Enem. E o que acontece com essas poesias, tá? Geralmente essas poesias, elas têm um vocabulário muito requintado. Ou seja, um vocabulário difícil de você identificar se você não tiver aí em contato com esse tipo de texto, né? Com esse tipo de poesia, né? Então, olha só. Então, como é de vez em quando, mas é bom a gente sempre dar uma olhadinha, tá? Então, esse tipo de vocabulário vai exigir mais conhecimento de vocês. Então, procure alguns poemas famosos e tenta identificar as palavras e os sentidos que não são familiares para vocês, tá? Que chamam aí a atenção de vocês. E nós temos aqui a gramática, tá? Não menos importante a gramática, querendo ou não, né? Nós precisamos dela, apesar de que ela, as pessoas falam que é interpretação de texto, mas a gramática ela não poderia ficar de fora de maneira nenhuma. Mesmo que seja difícil cair em alguma questão só sobre isso no Enem, só sobre gramática, gramática é fundamental para o entendimento de um texto, tá? Então, dê uma atenção especial, tá certo? A tempos verbais, preposições, tá ok? E, para terminar nossa lista, não menos importante, nós vemos aqui, ó, atualidades. Deixa eu botar aqui outra cor. Atualidades. Nesse quesito aqui, atualidade, todas as questões, elas abordam temas atuais de interesse, novamente, social, político, econômico e cultural. Então, se você está por dentro desses temas, vai ser mais fácil entender, né, no caso, o texto aí que vai ser apresentado, tá ok? Então, vamos lá para o que interessa, vamos para a resolução de questões. Então, eu trouxe aqui um cartuzinho pra gente, de boa, pra gente começar de leve, tá? Então, vamos logo para o que a gente, como eu sempre falo para vocês, certo? O enunciado, tá? E as possíveis respostas que estão em português, mesmo que eu não tenha aí conhecimento da língua de todas as palavras que estão ali, pelo menos o enunciado e as possíveis, né, respostas ali vão me dar aí um norte, tá? Então, de acordo com o cartoon, o uso do verbo modal can, dentro do contexto, remete a... Olha só, a gente falou que gramática não aparecia, né? Mas ela é muito importante. Olha só o verbo modal aqui aparecendo. O verbo modal can. Então, vamos dar uma olhada lá em cima naquela tirinha, ó.
On the count of 3, go for the donut. 1, 2, cats can't count. Ok? Então, vamos lá. Diz assim, ó, vamos aqui para as nossas possíveis respostas. Letra A. Justificativa de Garfield para expandir o motivo de não ter esperado seu dono terminar a contagem. Insatisfação de Garfield com poucas opções oferecidas pelo seu dono no que se diz respeito às refeições. Irritação de Garfield com as brincadeiras infantis propostas pelo seu dono para estimulá-lo a alimentar-se. Insubordinação de Garfield, que se recusa a obedecer qualquer comando transmitido a ele pelo seu dono, ou impaciência de Garfield em ter que esperar por uma guloseima prometida pelo seu bom comportamento. Para quem conhece o Garfield, sabe que o Garfield ele é um gatinho guloso, né? Então, quando a gente olha ali no primeiro quadrinho, diz assim, ó, no 3, tá? Vamos contar até 3. No 3, a gente pega, né, o doce ali, no caso, o donut. Aí ele começou. 1, 2, e o Garfield, né, como sempre, né, foi lá e pegou antes. Então, lá naquele último balãozinho diz assim, gatos não conseguem, não sabem contar, tá? Esse verbo modal can é o verbo modal de habilidade, tá? Então, poder conseguir, tá ok? Então, ele tá na negativa, can't, não pode, não consegue, né, contar. Então, olha só, então aqui, para essa questãozinha aqui, nós vamos aqui de letra A, tá, gente, ó. O Garfield, ele tá usando a justificativa, tá? Do gatinho não saber contar, o que seja, para poder pegar para comer o doce antes do dono dele, tá? Então, essa aqui tava bem facinho. Claro, novamente, se você não sabe o que significa o verbo modal can, tá? Fica um pouco mais difícil. Então, sempre vamos aí expandir nosso vocabulário, tá? Vamos lá, nessa segunda questão eu já trouxe uma poesia aqui para vocês, como eu falei anteriormente, justamente por essa questão de ter palavras um pouco mais requintadas, palavras assim que a gente não está acostumado a ver. Então, vamos lá. Nesse poema, o lírico evidencia um sentimento de, tá? Como sempre eu falo para vocês, sempre vai direto no enunciado, nas opções de resposta, porque tá em português, isso pode dar um norte sobre o que se trata, tá? Então, A, contentamento com interação virtual. B, zelo com o envio de mensagens. C, preocupação com a composição de textos. D, mágoa com o comportamento de alguém ou insatisfação com uma forma de comunicação. Então, vamos lá para o texto e vamos separar as palavras que nós já conhecemos, tá? Lembrando que, se você não viu, aqui no canal da escola tem outras dicas sobre a língua estrangeira em inglês, como cognatos, falsos cognatos, como reconhecer palavras que facilitam aí, né, que são parecidas com o português, tanto na grafia, tá, quanto na tradução, facilita muito pra gente. Então, dá uma olhadinha, também tem outras coisas, dicas de estrangeirismo e mais. Então, dá uma conferida lá antes, tá? Então, olha só. Bem aqui a gente tem a palavra text, que é a palavra texto, inclusive ela aparece aqui 3 vezes. Então, calma. Outra dica que eu dou para vocês, não é porque vocês identificaram a palavra text lá em cima e vocês já dão uma olhada aqui e tem aqui na letra C preocupação com a composição de texto que vocês já tem que ir lá correndo marcar, não. Calma, vocês têm que olhar outras palavras também, tá ok? Então, olha só, a gente já sabe que text é texto. Lá em cima nós temos a palavra mobile ou mobile, tá? Inglês americano e inglês britânico. Então, que significa celular, tá? Então, a gente já sabe que se trata sobre mensagem de textos, sobre, né, que a gente envia no celular. Então, a gente já tem aquela questão ali da letra A, contentamento com a interação virtual, ou a gente também tem a questão da preocupação com a composição de texto, porque a gente vê a palavra text ali. Mas calma, vamos ver o resto aqui. Bem aqui no finalzinho, é por isso que eu falo para vocês que às vezes nem tudo dá para fazer somente com dicas, não. A gente tem que ter, né, um vocabulário bom para a gente conseguir traduzir isso aqui, tá? Porque lá ali no finalzinho das duas últimas estrofes, diz assim, ó. I try to picture your hands, ou seja, eu tento imaginar suas mãos. Sua imagem, ela está borrada. Nada que meus polegares pressionem será ouvido. Ok? Nothing my thumbs press will ever be heard. Ou seja, bem ali a gente tem um sentimentozinho de que não é a mesma coisa você digitar do que você ouvir a pessoa,
não passa o mesmo sentimento. Então, se não passa o mesmo sentimento, ou seja, é uma insatisfação que a pessoa tem quando ela manda, né, as mensagens, como ela diz bem aqui, ó, na segunda estrofe, segunda estrofe bem aqui, quando ela diz we text words, significant words. Então, a gente digita, a gente escreve palavras significantes, mas no final, né, nada que meus dedos pressionem será ouvido, tá? Então, olha só. Então, como ela é uma satisfação, então a gente vem aqui, ó, letrinha A, opção E, tá? Satisfação como uma forma de comunicação, tá? Então, nunca os nossos sentimentos vão ser passados, expressados através de palavras digitadas, né, na tela de um celular. Nada como, né, o face a face, né, o cara a cara, né? Então é isso, gente. Tem coisas que realmente não tem como a gente usar dica em tudo. Tem coisas que a gente precisa, sim, ter um vocabulário amplo, conhecer algumas palavras, conhecer as traduções, para que a gente consiga chegar na opção correta. Então, beijo para vocês e até a próxima.